jejum. E a pergunta é a seguinte: você sabe que tem um homem que está morrendo lá embaixo do Rei Arrudas. O que você faz? Fica lá a olhar, aguardar que alguém... Ou você vai e se lança, né? E essa freira fala, o jejum é assim, porque o nosso mundo está precisando de salvação, está precisando de ajuda, está precisando de... E tem muitos morrendo. E o jejum é esse meio que não é só se privar de comida, talvez eu brinco nas homilias, não é parar de comer chocolate durante 40 dias, né? Mas jejum é perceber que tem uma urgência. E, por exemplo, olha na sua paróquia, olha na sua igreja, e o que está precisando. Talvez tem muitas pessoas fofocando, mesmo que somos pessoas maravilhosas, que servimos, mas depois julgamos, criticamos, condenamos, né? E talvez na quaresma é pedir ao Espírito Santo, Senhor, vem me dar a tua luz, para que eu perceba qual é o meu pecado e o que você quer que eu possa mudar durante essa quaresma. E talvez eu tenho que fechar a boca, mas não para não comer. Tenho que fechar a boca para não falar mal dos meus irmãos, para não criticar, para não julgar, para não condenar, por exemplo. E hoje esse meio aqui é um instrumento maravilhoso, mas pode ser um instrumento do Senhor, um instrumento do bem, um instrumento do mal. Então, qual é a minha relação com isso aqui? Será que desde que eu abro os olhos, estou com isso? Talvez o jejum da nossa quaresma, olha, vou jejuar de internet, de Facebook, não hoje à noite, porque vai acompanhar essa live, né? Mas eu acho que você pode cronometrar os períodos que você vai mexer, né? Exatamente. Não precisa ser uma coisa tão radical. Exatamente. Mas já é difícil. Né? Exatamente. Porque vou pegar no celular tal período, eu desligo o cronômetro. Exatamente. Eu, como padre, que faço exercícios espirituais, vejo que para mim é um exercício espiritual, por exemplo, um dia por semana, não utilizar por nada o telefone. E nós propomos, por exemplo, durante o ano, o exercício de silêncio. E o que pedimos é desligar durante uma semana. Você consegue desligar durante uma semana o celular? Então, o jejum é reconhecer que tem uma urgência e talvez, através da luz do Espírito Santo, pedir a Deus, Senhor, o que eu tenho que cortar. O alimento, quando o jejum, claro, o jejum básico é dizer, mas eu vou cortar um alimento ou respeitar o que a igreja fala, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, de me abster da carne. Posso escolher um jejum material de comida, né? Mas também o Espírito Santo pode me dizer, olha, tem outros jejuns. E é exigente, não é fácil. Por isso que precisa a nossa colaboração, mas sobretudo precisa a graça de Deus. E como crianças, devemos pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Porque quantas vezes eu vejo que com as minhas forças eu não consigo. Mas Deus tem uma força maravilhosa que é o Espírito Santo. E consegue atingir, né, uma meta. Essa questão que ele falou, se ele quebrar o jejum, como é que... Olha, não acontece nada, né? Quebrar o jejum, entre nós e Deus. Quando Jesus fala no Evangelho, né, dessas três práticas do jejum, da esmola, ele fala, olha, deve ser entre você e Deus. Porque ele olha no segredo, né, do nosso coração. Quer dizer, Deus nos conhece. E nós somos filhos de Deus. Não é o fato de Deus nos observa para falar, Diogo, tá vendo? Você quebrou o jejum, eu vou te punir, vou te castigar. Não, ele também pode pensar assim, não, já que eu quebrei, agora já era. Então sim. Às vezes... Não desanimar. Essa é uma regra muito importante na quaresma e na nossa vida. Não desanime. Não desanime. Talvez você vai ver, vai cair, vai pecar, vai cair sempre no mesmo pecado. Mas lembre-se disso. Não desanime. Você caiu, levante-se e continue. Esse faz parte também do exercício. Exatamente. Porque justamente a quaresma vai nos mostrar o quê? Que nós somos fracos demais. Que sozinhos, com as nossas forças, não conseguimos. E Jesus, por exemplo, mesmo no deserto, quando ele, depois do batismo, ele vai para o deserto.
Isso é interessante, né? Depois do batismo, você vai ver na sua vida, quando você faz uma experiência forte de Deus, chega o combate. E chegam as dificuldades. Por quê? Porque o diabo não fica feliz de nós recebendo graças de Deus. Então ele nos coloca, né, no teste. Mas ao mesmo tempo, quando nós ficamos mais perto de Deus, ficamos mais conscientes das ciladas do inimigo. Ficamos mais sensíveis às coisas do mal também. E vamos renunciar a esse aqui do mal. Agora eu sei esse do mal. Então, essa dinâmica da quaresma nos mostra que no final nós precisamos da ajuda de Deus. Jesus no deserto, ele recebe a ajuda dos anjos e da palavra de Deus. Deus nos fala. Essa é a verdade. Esse ponto, porque na hora que eu estava conversando, eu tô falando aqui em Diogão. Aí ele falou assim, mas eu não sou Deus, porque eu falei, mas Jesus foi tentado também. Ele falou assim, mas eu não sou Jesus, né? Sim. Aí quando você vem com essa questão, ele também teve ajuda, né? Então você humaniza Jesus também. Claro. Quem foi tentado é Jesus, homem, verdadeiro homem, né? Mas ao mesmo tempo, claro, Jesus tem esse privilégio de ser ao mesmo tempo Deus, mas aqui na Terra ele vivenciou as mesmas coisas, mesmas tentações que todos nós vivenciamos. Olha, tem algumas teorias que falam, nós somos o que comemos, né? Então, se você come todos os dias pão de queijo, eu não sei com o que você vai se tornar, né? Se você come todo dia hambúrgueres de McDonald's, não sei o que você vai se tornar. Então, o que você deixa entrar no seu coração? Porque o coração vai se transformando com o que o coração recebe. Então, é por isso que às vezes nós devemos fazer jejum de algumas palavras más, julgamentos, porque a família, talvez a nossa família pode ser boa, pode ser uma família onde recebemos muitos inputs negativos, né? Como você entra coisa negativa. E o jejum é talvez que você tem que vivenciar e dizer, não, eu paro de comer essas palavras ruins, né? Paro de me alimentar com pensamentos, julgamentos, críticas, né? Porque justamente depois lá de dentro vai sair toda a negatividade que eu absorvi. Mas graças a Deus ele pode nos curar disso, né? Ele vai transformar criaturas novas. São Paulo fala muito disso, né? Aqueles que estão em Cristo são criaturas novas. E o profeta Isaías fala, tem paz perfeita aquele que tem os pensamentos em Deus. E talvez os santos nos ensinam isso também. Quais pensamentos você guarda na sua cabeça, né? E devemos aprender, é uma escola aprender a cortar alguns pensamentos, cortar algumas palavras. E poderíamos falar do jejum nesse sentido também. Não sei se ajudou. E o jejum em si, da comida em si, a igreja nos exorta a fazer por causa das virtudes também, né? Que a igreja quer que os fiéis sejam temperantes, né? Querem que combate a gula, por exemplo. Claro, então, tem essa importância também. Mas por quê, por exemplo? Porque talvez você, por exemplo, tudo está ligado, né? Eu como, e o meu prazer, e eu, por exemplo, o fato de jejuar, na verdade, não é simplesmente porque, vocês sabem, né, que quem faz esporte tem um jejum intermitente. Tem muitas práticas com o jejum. Mas, ao nível espiritual, o que o jejum me dá? Eu não vou focar na comida. E essa mesma freira que falava do jejum, estava falando no início, ela falava, olha, eu vou dar para vocês, ela dava uma receita de um pão, e a igreja pede de jejuar pão e água, né, alguns dias. Poderíamos também adoptar esse hábito outras vezes que não durante a quaresma. Mas, por exemplo, ela falava, olha, um pai de família que tem que ir trabalhar, uma mãe de família que tem que ir trabalhar, tem que se sustentar também no dia de jejum, mas ela não vai se alimentar com alimentos refinados. Vamos ao essencial, porque o jejum nos leva ao essencial. Então, antigamente, né, era o pão e a água, né? E ela fala, vou te dar uma receita de pão, um pão bom, que vai te dar sustento, mas você vai se alimentar só disso.
para dizer, você vai para o essencial. E esse essencial te permite também de economizar e pensar aos outros, porque o jejum em si, se eu sou o centro do jejum, não serve para nada. O jejum deve ser algo que me abre aos outros. E talvez se eu vou economizar algum dinheiro aquele dia que eu vou jejuar, vou colocar de lado e vou ajudar uma pessoa que está precisando. Por quê? Porque vai tirar o foco de mim. Vai me tirar do centro. Do centro, me tirar do centro. Isso é o jejum, a esmola, a oração. Não sou eu o centro, é Deus o centro e os outros o centro, né? Errando, mas fala que sejamos um sacrifício de suave odor para Deus, né? É isso, né? Um perfume agradável a Deus. Nesse período de quaresma, que eu acho que é o que a gente pode tentar trabalhar, é a questão do morrer, né? Quando você fala essas situações aí de abandono, de sair do centro, quando ele fala que quer que a gente seja um outro Cristo, sim, é exatamente isso, é até a morte. Porque morrer, eu acho, vou falar assim, bem teoricamente, é mais fácil, porque o difícil é a ressurreição no terceiro dia, né? Você ressurgir com força, com tudo aquilo que você deixou morto, né? Eu acho que esse é a dinâmica da paixão e morte, né? Por que é importante morrer? Em primeiro lugar, tem lá no YouTube, se você vai no nosso canal da Comunidade do Caminho Novo, eu dei uma formação em 4 vídeos sobre o livro de Jó. E no livro de Jó tem justamente essa questão. Jó vive um sofrimento que poderíamos dizer o sofrimento total. E através da pessoa de Jó, dessa figura bíblica de Jó, é todo homem e toda mulher que sofrem. E porque quem não sofre? Todo mundo, a condição humana implica um sofrimento. E a condição humana implica a morte também. E no livro de Jó tem 42 capítulos, o capítulo 28 tem uma coisa engraçada, né? Porque muda a linguagem, não vamos entrar quem quiser pode ir lá no canal do Caminho Novo e vai lá, o livro de Jó. É o mesmo padre que vai falar lá. E o capítulo 28 é muito interessante, porque fala da sabedoria. E é maravilhoso, gente, porque, por exemplo, ele fala, olha, o homem tem uma sabedoria. E, por exemplo, nós cavamos minas, aqui estamos em Minas Gerais, né? E para fazer o quê? Para procurar metais que são preciosos. Ou também o ferro, mas sabemos que as mineradoras ganham muito dinheiro, né? Então, o homem tem a sabedoria para cavar, procurar esses metais preciosos, né? Tem o ouro, tem também pedras como diamantes, não sei o quê. E a pergunta que o livro de Jó faz, mas essa sabedoria de onde vem? Vou cortar porque não podemos passar toda a live falando sobre isso. E olha só, quem nos dá a sabedoria verdadeira é a morte. Como assim, padre? Quem nos dá? Olha o Salmo fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias e eu chegarei à sabedoria do coração. Quer dizer o quê? No livro de Jó, essa é uma sabedoria para nós todos. Quando você percebe que você é um ser mortal, você percebe que você não é Deus. Padre, mas eu sabia. Mas por que você age como se você fosse Deus? Nós, na nossa vida, talvez, atuamos como se a vida fosse já eterna aqui, né? E não fazemos... não nos damos conta que somos mortais. Eu saindo daqui eu posso morrer. E talvez a morte nos revela o nosso limite. Eu não sou Deus. E eu tenho que me reconciliar, eu devo me reconciliar com a minha morte. E devo me reconciliar com o fato que Deus fez assim as coisas. Quantos dentre nós falam, mas por que Deus criou o mal, né? Sabe, por que tem o mal, o sofrimento? E no livro de Jó, Deus faz o seguinte, depois desse capítulo, ele pega Jó
Vamos dar um passeio, vamos dar um rolê no universo. E você é capaz de dizer ao sol, levante-se. Você é capaz de dizer às estrelas. E Deus mostra a maravilha da criação. Outro dia ontem à noite, 6 horas mais ou menos, quando a lua apareceu, depois tinha uma cor maravilhosa, um céu azul maravilhoso, a lua lá. E você fica de boca aberta, né? E fala, nossa, que maravilha. Para dizer, tem uma maravilha da criação que nós não conseguimos dominar. Se na criação tem coisas maravilhosas, mas tem também a morte, e eu não consigo dominar, mas se Deus criou e permitiu também a morte, eu devo confiar. Eu devo confiar, porque eu não sou Deus, eu não entendo tudo, a minha sabedoria é limitada. Mas a sabedoria que passa através da morte, não é minha, vem de Deus. Então eu tenho que aceitar isso também. Tenho que me reconciliar com isso. Isso é fantástico, gente. Mas vai lá na formação, talvez uma coisa que pode nos ajudar é a palavra simplificação. Talvez a nossa vida é complicada demais. Nós complicamos a nossa vida. E no momento da quaresma, quando você, sobretudo que você que é discípulo de Jesus, que você que quer seguir Jesus, Jesus te convida a simplificar a sua vida. Por exemplo, nós religiosos, claro, esse convite é mais natural, né? Eu chegando aqui da Europa, eu cheguei aqui, eu falei, eu não vou deixar na comunidade lá na Europa, eu vou dar de presente o que eu não vou utilizar lá no Brasil, né? Então, doei muitas coisas. Eu cheguei aqui com 5 malas, que já é bastante, é muita coisa. E o meu violão, esse que viajou para a Austrália, para a China, para o Canadá, agora está aqui no Brasil, é o meu violão. Mas que não me pertence, porque eu já, como religioso, eu já escrevi o meu testamento. Todas as minhas coisas vão ser utilizadas pela comunidade. Mas o que eu tenho está no meu quarto, né? É um pouco de livros no meu escritório. Então, o jejum tem que nos dar essa ideia, a simplificação e a partilha. São Bernardo falava essa realidade. Ele falava, o casaco que você tem no seu armário a mais é o casaco do pobre. Essa comida a mais que você tem na sua casa é a comida do pobre. Então, simplificação e partilha. Se pode te ajudar, escolhe durante essa quaresma de simplificar um pouco mais o seu jeito de comer. Talvez o jejum que você vai fazer na quaresma não é se privar, mas dizer, eu vou partilhar, eu vou simplificar a minha alimentação durante esses 40 dias e vou partilhar. Simplificação e partilha. Se você utiliza essas duas realidades na sua vida, você está no caminho, tem muita probabilidade de estar no caminho certo. Olha, esses elementos que estamos falando aqui, né? O jejum, a oração, confissão e Eucaristia. Quanto mais você pode ir escutar a palavra de Deus, vai para a missa, vai no domingo à missa, o sábado à noite, faça o que a igreja te pede e você vai fazer escolhe, a nossa comunidade está fazendo um retiro online também durante essa quaresma, vai lá, você acompanha ou procura um outro meio, tem muitas coisas hoje, né? Tem muitas propostas. Mas já, se você faz o que a igreja pede, já é importante. Vai para a missa, confessa. Uma outra coisa que nós fazemos na comunidade, talvez, é o jejum de sono. Quer dizer o quê? Talvez escolhe 1 hora. Um dia na semana você levanta à noite e você reza. Escolhe uma meia hora, por exemplo, de 2 a 3 horas da noite. E você vai rezar. Reza para... É poderosa, a oração de noite é poderosa. Talvez é só você prepara o cantinho de oração, coloca um ícone, coloca uma imagem que você gosta, fica lá 15 minutos, uma meia hora. Para os mais corajosos, fica 1 hora, reza o terço, lê uma página do Evangelho, mas levanta à noite, entre 2 e 3 horas da noite. E você vai ver o jejum do sono também, 1 vez por semana, 1 vez no mês. Não sei, você que escolhe, segundo as suas forças. Se você tem que trabalhar e depois você vai dormir, e você dirige, dorme, cuidado, né? Tem que saber como utilizar bem. Mas isso é uma arma poderosa também.